Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM na UFSM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com a professora Eliane Quincoses Porto. Eliane é educadora especial, especialista em psicopedagogia clínica institucional, mestre em educação profissional e tecnológica e doutoranda em ensino de ciências e matemática. Atua como docente de educação especial no Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos. Seja muito bem-vinda, professora Eliane. Muito obrigada pelo convite e por podermos ocupar esse espaço, né? Esse espaço na nossa casa, o UFSM. Eliane, professora Eliane, seja muito bem-vinda. Nós temos a primeira pergunta, que ela faz parte, assim, ó, é o nosso mote do programa, que dá o título ao programa. Então, professora Eliane, o que te move? O que me move? Eu sou movida pelo desejo. Né? Sou movida pelo desejo, e muito especificamente de aprender. Né? Aprender a ser, aprender a viver, a me conhecer e a me descobrir. E acredito que o desejo, ele atravessa, né, toda essa caminhada que a gente vem fazendo. E, inevitavelmente, sem ele, a gente não chegaria aqui. Muito bem. Professora Eliane, a nossa identidade mais forte perante a sociedade sempre é a identidade socioprofissional. A gente apresenta sempre os entrevistados a partir da sua trajetória profissional, seus títulos. Mas, de fato, quem é Eliane? A Eliane, a gente responde sempre a profissão, né? Quem tu é? Eu sou a professora, eu sou a mãe de alguém, né? Eu sou uma mulher de 50 anos que tem a docência em si como uma base. Então, eu já entrelacei em mim a existência desse feminino, da minha ancestralidade, através das mulheres que vieram antes de mim e que também foram professoras. Então, desde muito cedo, eu me identificava com a carreira docente. Né? Hoje, eu não sei se eu consigo dizer quem eu sou sem falar da docência. Né? Já mudei muitas vezes de espaços, ressignifiquei. A minha formação, como eu digo, é uma coxa de retalhos, né? Eu perpassei diferentes caminhos. Mas eu sou uma mulher que trabalha, né? Uma trabalhadora da educação, sou mãe do João Pedro, né? Tenho uma história também na militância da educação. Né? Eu acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. E, em resumo, é isso aí. Né? Estamos no mundo para fazer. Exatamente. Prof. Eliane, conte-nos um pouquinho da tua trajetória na educação especial. Eu fiz a minha formação inicial aqui na universidade, né? E aos 17 anos eu já estava aqui na universidade. Mas antes disso, né, antes de chegar aqui, eu fiz curso normal, de nível médio. Então, como eu disse, a
as mulheres professoras, que depois até fez parte da minha pesquisa de mestrado, as mulheres professoras, elas transitavam a minha casa e a minha família, né? Eu não sei se eu escolhi ser professora ou fui escolhida, né? Entretanto, esse amor aconteceu e vem dando certo. É uma união que vem dando certo e vem sendo construída e reconstruída. Então, eu fiz curso normal de nível médio e aos 17 anos eu já estava aqui, né? Aquele tempo, ingresso por vestibular. Foi uma mudança bastante significativa, eu venho de uma cidade do interior, né? Então, eu vim para muitas aprendizagens, né? Além da aprendizagem profissional. E 4 anos de curso, retornei para minha cidade. Nesse período, a gente entendia o ensino superior talvez como um ponto de travessia, né? A gente não tinha o olhar para o ensino superior como se tem hoje e com a possibilidade de dar continuidade. Então, eu fui para o mundo do trabalho, né? Trabalhei com anos iniciais do ensino fundamental, trabalhei na rede privada e na rede pública, né? E depois disso, eu busquei, então, uma especialização. Mas foi um fragmento de tempo, né? E a gente, como o desejo me move, então aquela época também, as especializações, nós não tínhamos essa rede EAD, né? Nós trabalhávamos durante toda a semana e na sexta-feira a gente se deslocava para uma cidade distante 150 quilômetros para fazer especialização, né? Então, eu fiz uma especialização presencial, bastante desafiadora para quem já havia parado algum tempo de estudar. Depois disso, voltei né, permaneci no mundo do trabalho até que eu estava na rede estadual, né, e em 2015 2014 eu prestei concurso para o Instituto Federal e mudei de rede, né? Então, 2015 foi um boom, né? Eu assumi o cargo de docência de educação especial no atendimento educacional especializado no Instituto Federal, já no Campo São Borja. E ali eu tive muitas oportunidades, né? Dentre elas, de retomar os meus estudos, que era um sonho, era um desejo, uma vontade muito grande, e ingressei no mestrado aqui na UFSM, né? Na educação profissional, né? Lá no CETISM. Foi um momento da minha vida como um reencontro, né, com a formação, com a aprendizagem, com colegas, voltar a ser a aprendente, né, a aluna. E aí não deu mais certo, né? Não deu mais certo ficar parada. Aí, de imediato, parei 2 anos para me organizar para tentar um doutorado. O que foi possível, né? O que foi possível foi na área de ensino de ciências e matemática, porque nós percebemos, né, quando eu falo nós, é porque a gente não aprende sozinha, né? O meu grupo, a gente entendeu que a educação especial sozinha, ela vem há bastante tempo sendo discutida, né? Mas ainda a matemática é um espaço isolado e de pouca discussão. Então, me desafiei a entrar nesse, né? Eu que sempre fui uma aluna mediana na matemática, hoje faço um doutorado no ensino de ciências e matemática com foco na matemática, né? Na aprendizagem docente e na descalculia. E sigo, né? Estou no momento afastada do trabalho para concluir o doutorado, né? E vivendo intensamente esse momento. Como que é o trabalho de uma professora na educação especial? São muitos trabalhos, né? E a gente pode perceber, para eu falar nisso, eu tenho que falar da nossa caminhada ao longo desse tempo da história, né? A educação especial, ela viveu momentos e eu tive a alegria de viver 2 momentos, 2 tempos históricos na educação especial, né? Quando eu ingressei, nós trabalhávamos em classes especiais. A minha formação era para atendimento a pessoas surdas, a minha formação inicial, e, no entanto, a gente saía do curso de graduação sem encontrar com a Libras, né? A Libras ainda era um curso à parte que a gente deveria procurar. A educação especial,
ela vem num processo de mudança constante. Então, hoje eu ainda assistia a fala de uma professora e ela dizia, se nós somos professores, nós temos que nos apropriar de que nós somos movimento, né? E que o conflito, e se o que a gente pode chamar de crise existe, vai sempre estar presente junto conosco. A professora Maura Lopes, que inclusive foi minha colega de graduação, uma pessoa que eu estimo muito e é uma grande pesquisadora hoje. Na educação especial, o que nós vivenciamos? O período das classes especiais, a transição para uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós vimos o fim de um ciclo de segregação para uma possibilidade de um processo de inclusão. Eu nunca falo que a inclusão aconteceu, porque ela está acontecendo, né? E ela vem acontecendo e vai continuar. E eu tive, então, a grata satisfação de trabalhar a aprendizagem dessa política, o estudo dos documentos, todo o processo de abertura, né? Viver isso foi muito importante. E aquela graduação ela já foi sendo reconstruída. No entanto, como nós somos parte, né, de um cenário, nós estamos atreladas a um cenário, a educação especial é altamente impactada com todo e qualquer movimento político, né, e de gestão que ele vem a acontecer. Então, nós tivemos anos de muito crescimento, de evolução, de aprendizagem, onde o professor era oferecido aos professores formações, né? Alto investimento em tecnologia, acessibilidade na estrutura das instituições escolares, e também a gente sofre o impacto da mudança na forma de pensar, né? Dos nossos governantes e do processo né, político enquanto governança mesmo. E, nesse sentido, a educação especial ela foi bastante impactada e eu vou usar uma expressão assim, ó, nós fomos judiados, né? Nós fomos judiados, porque tocou na nossa ferida e naquilo que é mais caro para nós. Né, que é como eu percebo a inclusão. E quando a gente pensa em mudança filosófica, sociológica, o fato de desconstruir espaços que já estavam, né, instituídos e trabalhando é muito, muito fácil. Né? E nós vivemos, então, depois uma proposição em 2019 de uma outra política, né, que ela não está em vigor, mas que a gente sente que existe sempre aquele sombreamento, né? Aquela nossa intenção inicial da política na perspectiva da educação inclusiva, ela sofreu ataques, ela sofreu um desgaste, né? E quando eu me apresento como uma professora militante é nesse sentido, né? Que não basta a gente saber o que fazer dentro de uma sala de recursos ou numa instituição, qual é o recurso que eu vou usar, se o aluno é surdo, se ele tem deficiência visual, uma paralisia cerebral, mas também quem eu sou nesse espaço de militância que é a educação. Eu quero aproveitar esse gancho, né? Porque hoje eu li do Paulo Freire que a gente não pode pensar a educação fora das relações de poder. Então, tudo é política. De que forma se integra a militância política com a educação especial, na tua trajetória? Eu vou te dar um exemplo. Tá? Assim, nós temos na nossa instituição núcleos, né? Digamos, núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas. O próprio nome ele vai mudando conforme a evolução, né? Antes, em alguns campi, ele é necessidades especiais, né? Por que a gente muda? Por que a gente muda a palavra no discurso, né? Porque o conceito ele é social e não só linguístico, mas social, e ele vai mudando. Então, hoje, esse grupo
é para atendimento a pessoas com necessidades específicas. Só que a gente, se olhar a caminhada, nós podemos nos dar conta que essas pessoas não estão nesse núcleo, né? E existe alguém falando sobre ou de, sem aquele alguém estar presente. Então, uma das coisas que me marca muito é uma fala forte da educação especial e das pessoas com deficiência, né? Do movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Então, eu entendo que eu não posso ser professora que planeja uma aula sem saber para quem eu estou planejando, o que eu vejo naquele grupo, né? Como eu contemplo o mundo do trabalho, nós, da educação profissional e tecnológica, sem pensar no pano de fundo, né, que envolve. Então, por isso que eu me apresento como militante, né? Militante da educação, que não tem como fazer educação sem fazer uma atuação. Já trago o Paulo Freire também, né? Que o teu discurso seja o mais próximo possível da tua prática. E também Paulo Freire diz que a gente não pode estar no mundo de luvas apenas constando, né? Então, eu acredito que essa militância, esse fazer, faz parte do nosso fazer pedagógico, né? Ou, pelo menos, deveria fazer, né? Professora Eliane, tu tens uma longa caminhada na educação especial, né? Tu percebe um aumento de demandas? E se existe esse aumento, o que se deve? Porque agora estão tendo mais diagnóstico ou estão tendo mais acesso? Fale um pouquinho sobre isso. Eu não sei se eu diria aumento, mas uma mudança, né? O que nós percebemos? A educação especial, olhada no tempo da minha graduação, da minha formação inicial, a gente olhava a criança com deficiência, né? Nós fomos formadas para trabalhar com pessoas com deficiência, mas quando nós falávamos em pessoas, nós imaginávamos e produzíamos, estudávamos e líamos para a criança. Isso é um fator, é um divisor, né? Um marcador cultural histórico muito forte. Por quê? Por que hoje, nas instituições de ensino superior, né, e nos institutos federais, a gente tem adultos com deficiência? Né? Esse dado já fala por si, né? Porque o acesso e a oportunidade de ingresso e os serviços da educação especial, eles foram, de certa maneira, em algum tempo investidos, né? Nós vivemos esse investimento. Então, há um tempo atrás, nós não poderíamos não tínhamos índices de deficiências mais graves ou severas na inclusão. Hoje nós temos isso. Nós sabemos tudo que deve ser feito, nós sabemos o que fazer? Não, nós não sabemos tudo, né? Inclusive, nesse momento, eu participo de um projeto interinstitucional do IFAR com o IFRS, onde nós trabalhamos educadores especiais, assessoria, né, a gestão e professores de matemática num estudo de caso, né? Nós estamos com o aluno matriculado num curso do Instituto Federal, né, o IFRS, no caso, e nós estamos pesquisando, estudando e trabalhando. Então, vem o caráter, né, de ensino, pesquisa e extensão, como a gente imagina que a educação especial, na perspectiva inclusiva, poderia acontecer. Voltando aos índices, né, Cida, assim, ó, nós não trabalhamos muito com a relação quantitativa, mas o que se apresenta. Por quê? Porque o ingresso com cotas, né, na política de cotas, ele nos dá um número. Só que muitos estudantes ingressam em ampla concorrência. E esse diagnóstico vai acontecer lá dentro, lá no processo, né? Então, se a gente olhar planilhas, nós temos tantos estudantes com diagnóstico que ingressaram por cotas e muitos diagnósticos e estudos de caso, né, que a gente tem trabalhado mais no sentido de estudo de caso, eles vão acontecer ao longo do tempo, né, de se diagnosticar uma deficiência intelectual, de se mudar todo o projeto. Esse aluno já repetia, né, já havia sido reprovado mais de um ano na Proeja ou
no ensino médio e se mudar toda a dinâmica lá dentro, né, que daí é um trabalho muito próximo do educador especial, a EE, né, docente de educação especial, a EE, com o docente do ensino lá da sala de aula, né, do ensino comum. A importância desse olhar, né, que às vezes na educação básica de outras redes, por falta de profissionais qualificados na educação especial, aquele aluno acaba repetindo e não tendo um diagnóstico, né? Por falta tem escolas que não têm a EE ainda, né? Temos muitas escolas ainda em processo, né, de organização, porque realmente as redes, né, falando nas redes, e eu vivi muito tempo trabalhando na rede estadual, isso também é uma conquista histórica, também demanda uma disposição da gestão, né, gestão em amplo sentido, e essa forma de trabalhar para se chegar, para que aquele aluno tenha sucesso, para que ele aprenda, que ele consiga concluir um curso. No nosso caso, num curso, né, que é formação profissional, vai para o mundo do trabalho, ele demanda muito uma troca. Né? Uma troca entre educação especial, ensino e professor das disciplinas específicas. Sim, porque aquele professor que ele faz uma licenciatura, ele não teve uma formação, né? E às vezes ele não trabalha como deveria, não porque ele não quer. Ele não dá aquele atendimento direcionado, não porque ele não queira ou porque seja relapso, porque ele não sabe Exato. Como agir, né? Então, a importância de ter profissionais que tenham essa qualificação, né, para esse atendimento mais especializado, mais específico e direcionado a cada caso, né? Até porque a nossa educação, ela atua muito, né, no sentido da normalização e da igualização, né? Então, é muito difícil da gente estar preparado para lidar com a experiência. Nós conversávamos esse dia que o maior problema não são as pessoas com deficiência, somos nós, que não estamos preparados para receber pessoas com deficiência, né? Na nossa prática pedagógica, na nossa prática institucional. Nós temos ainda até hoje problemas de acessibilidade aqui dentro da universidade. Exato. Acessibilidade física, né? Sem contar das barreiras mentais. Como é que você vê essa situação da acessibilidade e da disponibilidade de recursos na educação básica? Nós caminhamos bastante, nós melhoramos muito, né? Algo bem importante que eu percebo é que ainda nos dispositivos legais, nós talvez a gente consiga conversar mais especificamente sobre a Base Nacional Comum Curricular, mas nós tivemos avanços e retrocessos, né? O campo da acessibilidade e da inclusão, ele é um campo de rupturas, né? De rupturas. E estamos no momento, né, do TEMOV, e que a gente está constantemente em movimento para o tempo todo ter que lembrar que essa situação existe, né? Isso é algo que me incomoda ainda, né? Tu ter que lembrar que determinada vaga ainda há muito presos aos dispositivos e à força de lei, né? Então eu sinto que a acessibilidade, ela é representada, a arquitetônica, ela é representada, vem através das normativas e dos documentos, mas a acessibilidade atitudinal é aquele embate constante de fazer a força de lei conseguir que isso seja reconhecido, né? Então, isso ainda é uma dor para mim, né? Acredito que todas as pessoas que estejam envolvidas com a causa, né, também se sintam invisibilizadas, né? Parece distante, até falando assim, parece distante, né, que numa sociedade contemporânea, né, do nosso tempo, a gente ainda tem que lutar por coisas tão... O óbvio voltou a ser discutido, né? Exato, é isso aí. O óbvio voltou a ser discutido, debatido, e como diria um político experiente,
a democracia nunca descansa. Exato. Resumiu. Resumiu. Vamos fazer um breve intervalo, né, e seguiremos nossa conversa em poucos minutos. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da professora Eliane. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Bom, professora Eliane, nesse processo de avanços e retrocessos, né, nesse movimento constante que a gente tem na luta pela inclusão social, de que maneira você vê esses efeitos nos cursos de licenciatura? Há mais avanço na inclusão, prevendo a generalidade dos cursos de licenciatura? Olha só, a minha formação inicial, eu volto lá, né, porque eu acho que a palavra formação é uma palavra que ocupa um lugar estruturante, né, nesse discurso. Então, na minha formação inicial, a gente poderia optar deficientes mentais ou deficientes à época da audiocomunicação, que depois a gente caminhou para a educação de surdos. Passado algum tempo, a formação do educador especial ela se tornou generalista, né? Então, hoje, eu venho de um lugar e ocupo outro lugar. Hoje, no serviço, né, da educação especial, eu atuo com um leque, né, ou um espectro de possibilidades. Eu não vivi isso na formação. Isso foi o meu trajeto formativo que foi sendo construído, né? O que nós temos? Nós tivemos um avanço importante com a disciplina de Libras nos cursos de formação, e nós tivemos também espaços para discussão dos grupos ditos excluídos ou em condição de exclusão, né? E, nesse sentido, a gente conseguiu uma apropriação bem importante, teórica, discutir com o aluno desde o seu ingresso, né? A própria política de cotas. Só que hoje eu percebo que algumas questões do trabalho pedagógico, elas estão engessadas, né? Elas estão engessadas porque a gente passou por momentos também de uma discussão onde esses temas não poderiam aparecer, né? A gente sabe bem o que vem, o que a mídia mostra e o que a gente vivencia na escola, né? Que, como nós falávamos, a educação é um território, um terreno político, né? E eu não posso ir para a sala de aula fazer formação de professores se eu não tiver uma identificação, né, com determinadas causas. E a causa da educação especial, e na perspectiva da inclusão, ela ocupa um lugar bastante frágil na formação de professores. Se nós analisarmos um curso, né, eu vou falar de onde eu venho, do curso de formação de professores de matemática. Existe já uma grande divisão entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas, né, do curso. Dentro das disciplinas específicas, a gente percebe o fortalecimento da parte dura, né? Eu não gosto muito disso, mas, enfim, é o que se fala. Então, parece que a gente está lá o tempo todo provando que aquilo é necessário, né? Nós, docentes da educação inclusiva,
nós temos que marcar essa presença nos colegiados, frente aos alunos, né? Um exemplo bem básico, nosso aluno tem um trabalho avaliativo, tem uma prova da parte da disciplina específica, a tendência é que se negligencie os nossos saberes, né? Então, o Tardif traz, né, que não existe hierarquização de saberes. E nesse ponto eu sou bastante incisiva, né? Eu luto por esse lugar do professor formador. A minha pesquisa de doutorado caminha nesse sentido também, né? Da aprendizagem docente. Quem é esse docente que, como tu dizias antes, que precisa aprender ao seu tempo, que precisa aprender as coisas do seu tempo para ensinar. E aprender né? Aprender com o aluno, com o colega da outra área, né? Uma perspectiva de trabalho colaborativo. E aí eu peço licença para fazer um comentário que eu acho que sempre que eu falo em trabalho colaborativo, trabalho pedagógico colaborativo, vem as questões políticas também. Por quê? Porque eu fazer um trabalho cooperativo é muito mais fácil, né? Isso é tranquilo, a gente faz. Mas o trabalho colaborativo, o professor Fiorentini, ele descreve como algo que tem que nascer junto, né? Eu não vou estruturar uma disciplina com uma ementa num caminho ideológico dentro da educação e chamar um colega para colaborar. Ele deixa de ser colaborativo, né? A própria gestão, a gestão dos espaços. Eu tomar decisões de gabinete e comunicar aos meus colegas professores pode ser um trabalho cooperativo, mas ele já deixou de ser colaborativo. Então, a gente ouve muito falar, né? Educador especial, trabalhar de maneira colaborativa com o professor do ensino, da disciplina específica, dos saberes específicos. Se eu não pensar desde a ementa e desde o trato pedagógico que eu vou dar para as questões de cada aluno da inclusão, eu não estou fazendo trabalho colaborativo. Posso estar fazendo qualquer outra coisa, ajudando, sendo generosa, né, sendo gente boa lá, mas menos trabalho colaborativo. Tem que ser uma construção desde o início em conjunto. De equidade, né? De equidade nas decisões, né? Porque se a direção de ensino ou planejamento decide e delega, ele não é um trabalho colaborativo. Né? Isso tem que ser... Então, cada espaço e cada oportunidade que eu tenho de trazer essa discussão, eu procuro trazer. E é uma luta constante por espaço, né? Por estar ali e construir algo, né? Não tem nada posto, né? Nada. Pelo que eu tô vendo, é uma conquista diária. O que tu percebe, assim, quais são as principais demandas e os desafios da educação inclusiva? A formação inicial, né? Uma formação continuada que nasça do núcleo da escola, que não seja uma formação imposta, né? Mas que venha da demanda daqueles professores, daquela realidade, daquele chão de escola. E nós estudamos isso e defendemos, né? Que uma formação comprada, e aí a gente volta para o campo do social, né? Por que nós temos hoje tantos cursos que são, entre aspas, comercializados, vendidos? Porque a que preço está custando essa formação? Né? Sendo que uma formação, ela deveria nascer daquilo que o grupo, que o coletivo da escola entende como necessário, daquela falta, né? Os currículos também nos engessam bastante, né? O tempo acadêmico e a condição acadêmica de um estudante com deficiência, de uma pessoa com deficiência, ele precisa ser olhado a partir da pessoa, né? Então, eu não posso imaginar que uma pessoa com um desenho, né, de aprendizagem específico, ela vá se enquadrar num currículo de 3 anos, né? E ainda mais assim quando tu ocupa os 2 turnos, né? Estou falando do ensino médio. Então, essa flexibilização do currículo, a flexibilização na aprendizagem do estudante e na aprendizagem docente, né? Eu me dispor
a compreender que o meu saber não está num status acima do saber do outro. São questões bastante significativas nesse processo. E eu acredito, assim, que o olhar acaba sendo mais para as dificuldades do que para as potencialidades, né? Porque toda a estrutura acaba sendo feita para o que falta naquele aluno e não para o que ele pode produzir. É que os saberes subjetivos, né, como bem coloca a professora Eliane, eles são muito mal compreendidos, né, em virtude da razão instrumental e dessa nossa noção de que tudo deve ter um objetivo a ser perseguido dentro de um tempo específico. Né? Eu conheço bem isso porque eu sou professor de ciências sociais nas ciências agrárias. E o tempo todo a gente tem que justificar Exato. essa necessidade de saberes sociais, de comunicação, de sociologia dentro das áreas técnicas, né, das ciências agrárias. Dentro dessa perspectiva, né, e dessas dificuldades, desses desafios, quais são as práticas, né, pedagógicas que a gente pode sugerir aí na educação profissional, na educação básica, técnica e tecnológica? Nós tivemos algumas experiências, né, de semanas específicas, como Semana da Pessoa com Deficiência ou Mês da Pessoa com Deficiência. Nós tentamos fazer algumas práticas de vivência, né? Então, espaços pensados, constituídos para que a pessoa sem deficiência experimentasse a condição da pessoa com deficiência, né? Um jogo, né? Uma atividade esportiva, um vôlei, né? Para PCD, a sala sensorial, de experimentação sensorial, né? Onde a gente tinha que vivenciar tudo como se não tivéssemos a visão, como se fôssemos pessoas com deficiência visual, né? Então, a gente pensou muitas coisas. Eu vejo que o maior entrave e desafio e a nossa ideia de trabalhar é realmente com o humano, o formador, né? O formador. Porque tu pode ter todas as técnicas, tu pode ter muitos recursos, tu pode ter uma sala de recursos equipadíssima, altamente tecnológica, com recursos de ponta. Se não houver a disposição para uma docência, né, amorosa, não no sentido de piedade e compaixão, mas amorosa pelo princípio educativo, né, o trabalho como princípio educativo, a gente não avança. Então, eu busquei, nesse sentido, na minha pesquisa, a formação de professores, né, que hoje eu entendo como aprendizagem docente, né, já olho de um outro lugar. Eu vejo que é onde a sementinha precisa, falando nas agrárias, né, a sementinha precisa germinar, e a gente vai ter que cuidar muito bem dela. Eliane, a base comum curricular, base nacional comum curricular já está posta, né? Tá aí. É lei. É lei, É lei. já está posta. Como tu percebe a base, a BNCC e a educação inclusiva? Quando as pessoas me falam assim, tá, mas e a base? E aí eu dou uma parada, uma respirada, né? Conta até 3. E penso, sim, ela existe, ela está aí. Nós sabemos, né, como foi construído os 3 momentos os 3 projetos em que eles foram trabalhados e o que aconteceu no intervalo, né? O que aconteceu no cenário político, educacional, no intervalo desses 3 projetos. E que veio uma pandemia, a gente piscou e não pôde, né? Ela nos foi apresentada praticamente sem discussão. O que começou numa perspectiva, hoje nós temos um documento que rege, né? Eu já assisti
pessoas dos órgãos, MEC, Conselho Nacional de Educação, dizerem que é um documento orientador. Mas, na verdade, ele já passou de orientador, né? Ele já avançou. Ele diz o que a gente tem que fazer. Nós precisaríamos, talvez, um outro momento para falar nesse recorte, mas eu vou tentar resumir. A educação especial aparecia num formato, na primeira versão, que sofreu uma modificação na segunda e hoje ela se apresenta completamente diferente para nós, né? Acessibilidade. Acessibilidade, ela é tratada na base como acessibilidade arquitetônica, basicamente. Sendo que o nosso maior desafio é a formação do professor e a acessibilidade atitudinal. A educação especial, existe até uma pesquisa, né? Eu li uma pesquisa, uma análise documental, onde a professora, e eu não lembro do nome dela agora, mas, em síntese, o que ela levantou? Quantas vezes o termo, a palavra educação especial aparecia nas 3 versões, nos 3 projetos. E o que ela constatou? Ela constatou que foi acontecendo um desaparecimento, né? A palavra inclusão, né? Ela é um princípio da base, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe todo um movimento de que lá no chão da escola, lá no nosso fazer pedagógico, nós vamos estar atendendo a demandas externas, né? Uma avaliação externa, um índice, aquilo que a gente precisa cumprir, né? E, principalmente, na educação especial, o que eu trago aqui? Habilidades e competências. Falar de habilidades e competências para pessoas com deficiência, que tem todo um movimento único de aprendizagem e de construção de vida, é bastante complicado. Então, eu demarco esse aspecto, né? Poderíamos falar de muitos outros, mas quando a gente fala em equidade, não tem como... educação, processo ao longo da aprendizagem, ao longo da vida, e equidade, mas equidade para quê? Partindo de onde e com que parâmetro, né? Como aquela imagem bastante conhecida que a gente tem de equidade, né? Eu acho que eu falo e a imagem já se constrói, né? Equidade para quem? Não dá para tratar igual as pessoas diferentes, né? Quer dizer, eu acho que, inclusive, precisamos superar, né, esse conceito iluminista da igualdade e cada vez partir para uma ideia de diversidade, pluralidade cada vez mais. Porque essa igualdade nos diminui e nos empobrece, né? E essas estratégias de hegemonização, de padronização e de igualização igualmente também nos empobrecem. Professora Eliane, nós temos nossos sonhos, nossas utopias, né? Numa escola inclusiva, o que você imagina que são os elementos fundamentais? Que o estudante, ao chegar, ele entenda que ali é o lugar dele, né? Que ele tenha o direito de escolher onde ele pode estudar e que ele quer estudar. E que ele não tenha que fazer um curso ou outro que tenha sido o único onde ele conseguiu esse espaço, né? Mas que a possibilidade desse estudante estar onde ele também deseja e escolheu com autonomia, com segurança, com tranquilidade, seja o seu espaço. Mais ainda, falando nos espaços públicos, né? Porque muitas vezes a gente acha que a iniciativa privada, ou as escolas, né, de iniciativa privada, elas têm barreiras mais fortes, né? Que impeçam. Mas a gente tem muito a lutar ainda pela educação pública, para que ela se torne de fato pública, né? Que seja de todos e de cada um. Né? Eu entender, que todos sejam incluídos. Eu entender que a escola pública, né? O que é esse público? Né? Ele não é de um grupo que está na gestão. A escola é de todos e para todos. Só que a visão que eu percebo, assim, ó, que
que o que é público é visto como de ninguém. De ninguém. Né? E não o sentido real que seria de todos e para todos, né? E que a inclusão, que todos se sintam incluídos, independente de deficiência ou não. Eu vou ser muito sincera com vocês. 2022 e a gente ainda escuta. Não, mas acho que esse curso não é para ele. Acho que, né, que aqui não é lugar, estaria melhor em tal lugar. Tá, mas quem decidiu isso? Né? Foi a pessoa que escolheu? Ou o fulaninho não aprende, não tem condições de aprender. É que existem diversos grupos sociais, né, que na estratificação social são colocados como subalternos, né? Essa estratégia, essa forma de divisão social, de diferenciação social, ela se estrutura na sociedade brasileira claramente na escravidão, né, na posição dos indígenas e na posição dos deficientes, porque é uma questão visível, presente, né, e isso acaba se reproduzindo. Né, então é uma luta de direitos que vale para todos os grupos sociais. Né, porque muitos grupos sociais não têm seus direitos contemplados, e em especial, né, as pessoas com deficiência. Com certeza. Sem dúvida alguma. Eliane, tu falaste na questão, né, da importância do professor ser um ser aprendente, né, estar em constante processo de aprendizagem. Fale um pouquinho dessa tua aprendizagem na docência do atendimento especializado. Como eu já trouxe, né, eu fiz uma formação para um determinado tempo e hoje fomos movimentados, né? Então, a aprendizagem da docência, a primeira coisa, né, falar pela Eliane, né, por mim. A aprendizagem, ela é um processo criador e criativo, né? Se eu quiser fazer algo que realmente contribua para a educação do outro, eu preciso me colocar nesse processo, né? Me inserir. Então, a autoformação e antes da formação, a aprendizagem docente num processo de que eu não posso levar para a educação especial lá, no meu público, né? Público-alvo, como a lei chama, né? Público-alvo da educação especial, sem eu buscar. Então, o que me faltava, né? Eu corri atrás daquilo que era talvez o mais difícil para mim, né? O aprendizado das questões matemáticas, dos processos mentais, da construção da aprendizagem pela pessoa que tem uma outra condição. Aí a gente fala do conceito de deficiência num modelo social, né? No modelo social, e não no modelo clínico. No modelo clínico, nós teríamos os casos, né? No modelo social, a gente vai atrelar a toda a possibilidade de desenvolvimento e oferta de oportunidades que aquela pessoa teve. Então, uma pessoa surda, de um determinado tempo e espaço, ela se constitui de uma maneira. Uma pessoa surda com uma ampla oferta de oportunidades, né? Espaços, ela é um outro sujeito aprendente. Então, eu me coloco assim, a minha própria aprendizagem, né? Eu parei entre a especialização e o mestrado 20 anos, né? Quanta gente nasceu nesse tempo, né? E tu olha assim, ó, e não foi fácil para retornar para o meio acadêmico. Não foi fácil. E isso eu vejo também como um entrave na aprendizagem do professor, né? Os nossos professores da escola do campo, os professores... Hoje nós temos possibilidades, né? E que essas possibilidades não sejam extintas. Porque a gente percebe também que existe uma luta para que isso perca a importância, né? A importância desse aprendizado do professor lá no espaço onde ele está. Muito bem, professora Eliane. Falamos bastante da aprendizagem dos professores, professoras, da formação, mas de que maneira a gente trabalha com os educandos, os alunos, com a chegada de colegas que precisam ser incluídos?
é um passo muito importante e ele não... Eu vejo do meu lugar, né? Do meu lugar de trabalho, é bastante difícil tu querer que o estudante compreenda se o professor não compreendeu ainda, né? Então, esse engajamento e trabalho efetivamente colaborativo, né? Instituição, professor de educação especial, AE, no meu caso, os outros envolvidos na causa da inclusão e o coletivo da turma, né? Nós tivemos já muitas experiências de acolhimento, de entender, no caso do estudante surdo, de entender que a língua de sinais ela não é uma técnica de comunicação, mas ela representa um grupo social, né? Então, que aquele colega surdo ele tem uma outra forma de aprender. Ele parte de um outro lugar. Né? É bastante desafiador. Eu não posso dizer que nós estamos como nós gostaríamos, mas nós já andamos. Né? É um trabalho constante. Uma colega dizia, né? A inclusão não vai acontecer aqui. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo de uma maneira bastante otimista. Nós avançamos. Né? Talvez a gente esteja num tempo de transição. Né? Mas nós avançamos muito e ainda temos muito que avançar. É mais fácil, às vezes, até tu trabalhar com o estudante do que com o próprio colega professor, né? Porque eles vêm desapegados desses saberes, né? Desses saberes instituídos. Prof. Eliane, a nossa conversa está muito gostosa. Queria mais tempo, mas infelizmente estamos nos encaminhando para o final. Gostaria que tu deixasse uma mensagem aos professores da educação básica que estão nos ouvindo. Cultivem o desejo. Né? A gente tem visto muita coisa boa por esse Brasil. Né? Tanto eu observo no interior, né? Interior do Nordeste, interior da região Norte, a busca, e a gente percebe o desejo e a busca do professor nesse sentido. Nem sempre a gente vai poder contar com as políticas públicas, né? Mas que a gente lute por isso, entenda a importância das políticas públicas para a nossa formação, porque se o terreno não é propício, a gente não consegue caminhar. E que, às vezes, aquele professor que está lá enfrentando uma situação, ele não vai conseguir resolver tudo, né? E por isso a importância do trabalho colaborativo que tu havia falado, né? Nas decisões, na tomada, desde a tomada. Unido, né? Até para resolver os problemas que surgem, saber que pode contar com o outro é muito importante. Muito instrutivo, muito agradável a conversa. Agradecemos muito a participação da professora Eliane Porto. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Muito obrigada, professora Eliane. Foi um prazer, um privilégio te reencontrar. E o nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social, a Luísa Peixoto, e da diretora da CTL, Lisiane Miller, e os trabalhos técnicos do Giano Al e direção da rádio do Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18h, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e não percam o programa da semana que vem.